Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um culto online pelo Ministério Kemuel. Amém, igreja? Amém. Vamos estar fazendo uma oração e estar passando para o grupo de louvor para que a gente possa estar adorando ao Senhor nesta noite. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, eterno Pai, abençoa, Senhor, a cada um que está em seu lar agora. Deus poderoso, aqueles que estão acompanhando, ó Pai querido, entra, Senhor, na vida de cada um. Deus maravilhoso, que cada um venha ter fé e receber a providência qual o Senhor tem preparado para cada um deles e a cada um de nós, ó Pai. Deus maravilhoso, recebe o culto, o louvor, a adoração nesta noite, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.
meus irmãos, vamos entrar na palavra do Senhor agora. Vamos estar fazendo uma breve oração para que a gente possa ouvir a voz do Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus, eterno Pai, vem, Senhor, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, sobre cada um de nós. Dá-nos entendimento, discernimento sobre a Tua palavra, ó Deus. É o que nós lhe pedimos, Senhor. Fala, Deus, através dela, a cada um que precisa agora, Senhor. Dá-nos a direção, ó Pai, a qual nós devemos seguir os Teus passos, os Teus caminhos. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 20. Amém? Diz assim: Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Glória a Deus. Pouco se vê pregar sobre esta palavra, né? De Simão Mágico. Porque vai contra tudo o que muitas igrejas pregam. Simão o Mágico era um homem que vivia em Samaria e era muito respeitado, porque ele praticava feitiçaria e mágica. E o povo, maravilhado com as coisas que ele fazia, chamavam ele de o grande poder de Deus. Ele era muito respeitado. E muitas pessoas, tanto jovens quanto homens e crianças, o seguiam. E Felipe, chegando ali na cidade de Samaria, pregando o evangelho do Senhor, muitas das pessoas que seguiam Simão se converteram ao cristianismo, se converteram a Deus, aceitaram Jesus, a sua palavra, foram batizados nas águas e seguiam ali os caminhos do Senhor. E Simão, também maravilhado com a palavra diz que ele abraçou o evangelho e aceitou Jesus e também foi batizado. Porém, ele seguia atentamente Filipe, ele via as maravilhas, os milagres que Deus operava através da vida de Filipe, e ele andava ali sempre ao lado de Filipe, maravilhado com tudo o que Deus fazia através da vida de Filipe. Neste meio tempo, Pedro e João foram enviados para Samaria, porque souberam do que Deus estava fazendo ali naquele lugar, e eles foram acompanhar de perto a pregação de Filipe e as pessoas que estavam sendo convertidas ao Senhor, daqueles samaritanos. Chegando ali, Pedro e João perceberam que muitos dos que tinham sido batizados nas águas não haviam recebido o Espírito Santo. E Pedro, impondo as mãos sobre aqueles irmãos convertidos, eles recebiam o Espírito Santo do Senhor. Simão, vendo aquilo, vendo que aos apóstolos imporem as mãos sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo, ele pede a Pedro que também lhe dê esse dom de impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o dom do Espírito. E ele oferece dinheiro a Pedro. E Pedro o repreende duramente.
falando para ele ali no versículo 20: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte no ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Por que dessa palavra nesta noite, irmãos? A partir deste texto é que surgiu a palavra simonia, aonde a venda e favorecimento de itens religiosos ou de cargos religiosos através do dinheiro, através daquilo que você dá, daquilo que você deu. E por esses dias, irmãos, todas as vezes que eu venho trazer a palavra, eu tenho falado do amor a Deus e o amor ao próximo. E por que desta palavra nesta noite? Porque a gente percebe, irmãos, neste tempo tão difícil que nós vivemos, que ainda tem cristãos que estão dentro da igreja, até mesmo dentro da minha igreja, até dentro da igreja, na igreja do Senhor, que não é minha, do Senhor, mas dentro do ministério Cameron, que ainda andam dessa forma, praticando a simonia de algum jeito. Como assim, pastor? Pessoas que tentam ganhar o dom de Deus através das suas doações, através do seu dízimo, através da sua oferta, através de alguma coisa que dá ao ministério. Tentam ganhar o favor de Deus. Mas como, pastor? O pastor tem percebido isso? Eu percebi isso, irmãos, por uma experiência que a gente teve agora, recente, onde foi necessário pedirmos ajuda. E a gente viu que alguns cristãos ajudam a igreja, dá muitas das vezes o dízimo, a oferta, dá ali algumas primícias, dá ali um alimento para montar a cesta básica dentro do ministério. Mas quando se trata de ajudar um irmão, quando se trata de ajudar alguém, a pessoa fica colocando barreiras ou criando desculpas ou dizendo por que não faz isso, por que não faz aquilo e deixa de ajudar. Então são pessoas, irmãos, que não vivem o verdadeiro evangelho, não vivem o verdadeiro cristianismo, não têm o verdadeiro amor ao seu próximo, mas pratica dessa forma a simonia. E a gente sabe que a palavra do Senhor diz que o dom de Deus ele não pode ser comprado com ouro e nem com prata. O dom de Deus ele não pode ser comprado por obras. Ninguém vai entrar no céu por obra. Ninguém vai entrar no céu porque fez mais que o outro, porque cantou mais que o outro, porque pregou mais que o outro, porque foi mais nos evangelismos. Ninguém vai entrar no céu por causa disso. Não. Ninguém vai entrar no céu porque deu mais dízimo ou porque deu mais oferta que o irmão. Ninguém vai receber o dom de Deus por conta disso. Ninguém pode comprar o dom de Deus. E a gente vê claramente nesta palavra quando Pedro percebe que Simão havia abraçado o evangelho, havia aceitado Jesus, havia sido batizado, caminhava ao lado de Filipe, ele observava atentamente a tudo. E a palavra diz que ele tinha abraçado o evangelho, mas o intento do coração dele ainda não era reto diante de Deus, porque não havia uma sinceridade dele ainda diante de Deus. Havia ainda aquela barganha com Deus. Ele achava ainda, ele não havia entendido ainda que os dons de Deus não podem ser comprados por atos, nem por obras e nem por dinheiro. Mas que o dom de Deus ele é simplesmente o amor. O amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Não adianta, irmão, você dar mais importância à sua casa, ao seu dinheiro, ao seu carro, ao seu terreno, ou aquilo que você tem, às suas roupas, aos seus tênis, e não dar a importância devida a Deus, colocando Deus acima de tudo isso, como Paulo fez. Também não adianta você querer o bem de Deus, os benefícios do Senhor, as bênçãos de Deus através daquilo que você dá para a igreja. Porque a gente percebe, irmãos, nos dias de hoje que é muito fácil, é muito fácil para irmãos ajudar a igreja, porque sabe, pensa na sua cabeça assim, eu vou dar porque Deus vai me retribuir, eu vou dar porque naquele grande dia o Senhor vai ver que eu dei e eu entrarei no céu. Mas quando se trata de dar para um irmão que está necessitado, esta pessoa é resistente, ela não dá.
Porque ela sabe muitas das vezes que não vai receber em nada em troca. Porque aquele irmão não pode dar nada em troca. Então as pessoas têm facilidade de ajudar a igreja, mas têm dificuldade de ajudar o seu irmão. Porque julga, porque fala e porque sabe que não receberá nada em troca. Mas a palavra de Deus, ela diz justamente o contrário. Infelizmente, isso foi colocado dentro da igreja do Senhor por muitos líderes religiosos, aonde diz assim: faça que Deus faz, dê que Deus dá, abençoe que Deus te abençoa. E a pessoa colocou isso na cabeça e ela tem facilidade de ajudar na igreja por conta disso. Mas nunca foi pregado: ajude o teu irmão, dê ao teu irmão, vista o teu irmão, alimente o teu irmão, que Deus vai te abençoar. Dificilmente as pessoas entendem isso. E é isso exatamente o que Deus quer. Deus não quer que você fique preso na religião, dando somente por conta de religião ou por conta de salvação ou querendo comprar o dom de Deus, mas que você faça desprendidamente para todos, com todos e por amor. Eu não estou dizendo para você parar de ajudar a igreja, é importante ajudar a igreja, mas mais importante ainda é ajudar o teu irmão que está do teu lado, que está ali junto com você, que faz parte do mesmo corpo que você. É muito mais importante. A gente vê isso na história de Cornélio. Ali no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Cornélio era um romano, um oficial romano, que comandava as tropas chamadas italianas. Mas a palavra diz que ele era um homem piedoso, um homem religioso, que temia Deus e que sempre ajudava aos pobres. Ele não frequentava igreja, ele não ia a lugar nenhum. A palavra não diz que ele ia lá levar oferta no templo. A palavra não diz que ele ia lá levar dízimo no templo ou sacrifício no templo. Mas a palavra diz que ele era um homem temente a Deus, que orava a Deus e sempre ajudava os pobres. E ele um dia ali, que estava em sua casa, um anjo do Senhor apareceu para ele numa visão e manda ele buscar Pedro para vir à casa dele, porque Deus tinha se lembrado do que ele fazia pelos pobres. O anjo diz claramente: Deus se lembrou do que você faz para os pequeninos. E mandou chamar Pedro, e disse o anjo o lugar onde Pedro estava detalhadamente para que ele pudesse buscar Pedro. E os funcionários dele foram lá buscar Pedro e trouxeram ele para a casa de Cornélio. E Pedro, antes de ir para a casa de Cornélio, recebe uma visão do lençol, onde Deus mostra todo tipo de alimento. E Pedro fala assim: eu não vou comer do alimento impuro, porque eu nunca comi até hoje. E na visão a voz diz: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Mas não estava falando de alimentos. Por quê? Deus deu essa visão a Pedro porque ele sabia que Pedro teria muitas das vezes a resistência ou achar que os gentios, como o romano Cornélio, não poderia receber a salvação do Senhor. E ele vai à casa do Cornélio, leva a palavra de Deus, e o Espírito Santo também toca nele para ele ir. Ele leva a palavra de Deus, e ali foi salvo Cornélio, a sua família, e muitos dos que moravam ali na casa daquele oficial romano. E a palavra de Deus diz que quando eles estavam ali pregando, eles nem terminaram de pregar, Deus derramou o Espírito Santo sobre cada um deles. E muitos dos que estavam com Pedro, junto com Pedro, se admiraram, porque os gentios estavam recebendo a salvação e o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, há muito julgamento no meio dos cristãos. Muito julgamento. Julgam as pessoas, acham que as pessoas muitas das vezes não faz porque não quer, ou muitas das vezes não tem o direito de receber uma ajuda, não tem o direito de receber uma palavra, não tem o direito de receber a salvação. Mas a palavra de Deus diz que aquele que julga, à medida que ele é julgado, ele também será julgado. Então tome cuidado com os seus julgamentos. Irmãos, eu vi uma frase essa semana numa reportagem, onde um jovem pegava o currículo das pessoas e ele ia distribuir os currículos dos desempregados de comércio em comércio, de empresa em empresa. Ele poderia dizer assim: você tem perna, você tem saúde, vai você entregar. Mas ele recebe os currículos,
das pessoas e ele vai entregar, ele vai caminhar, ele vai andar quilômetros e mais quilômetros distribuindo o currículo das pessoas que precisam de emprego. E ele escreveu uma frase assim dentro da caixa de isopor onde ele põe os currículos como se fosse o iFood, vamos dizer assim. Ele abre ali a caixa de isopor, dentro dela estão os currículos e tem uma frase assim: a arte de se colocar no lugar do outro é amar ao próximo. Ou seja, amar ao próximo é a arte de se colocar no lugar do outro. Então, irmãos, antes de nós julgarmos o nosso irmão, se coloque no lugar dele. Antes de você dizer por que ele não faz assim, se coloque no lugar dele, se fosse com você. Antes de você dizer assim, esse irmão é pecador, se coloque no lugar dele. Será que você também não teria pecado? Será que você não peca? Será que você não erra? Então se coloque no lugar do seu irmão. Antes de dizer qualquer coisa, se coloque no lugar dele. Sinta o que ele está sentindo. Sinta a privação que ele está sentindo, a dor que ele está sentindo, muitas das vezes a tristeza que ele está sentindo. E entre naquela palavra, ria com os que riem, chore com os que chorem, com os que choram. Verdadeiramente, porque você se coloca no lugar dele. Não faça as coisas dentro da casa do Senhor com simonia, como Simão ali. Porque ele dava as coisas para a casa do Senhor, vamos dizer assim, ele queria comprar os dons do Senhor e continuar na sua iniquidade. O pensamento dele não era reto, o coração dele não era reto. E Pedro fala assim, eu vejo que você ainda tem amargura dentro de você e laços de iniquidade. Ele não havia se libertado de muitas das suas iniquidades. E existem cristãos dentro da casa do Senhor que fazem tudo o que acham correto, por barganha, mas não se libertaram das suas iniquidades. Pratica a iniquidade e acha que vai ter a salvação por conta daquilo que faz ou por conta daquilo que dá. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, ninguém compra salvação, ninguém troca dom com ouro, nem com prata, nem por nada neste mundo. Mas simplesmente ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Seja como Paulo, que mesmo passando por tanta dificuldade, mesmo passando por tanto açoite, prisões e tudo, ele diz ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e no versículo 32, antes de viajar para a ilha de Éfeso, ele chama os presbíteros, os diáconos e os pastores da igreja, qual ele ia deixar, e ele diz umas palavras muito sábias. Ele diz assim, agora pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Se você não entende, irmão, o que é servir a Deus, busque na palavra, porque ela é que dá poder e é ela que traz a herança da graça para todos nós. E ele diz assim, de ninguém cobiceis prata, nem ouro e nem vestes. Ele diz aos presbíteros, aos pastores, a todos ali, que não cobicem prata, nem ouro e nem vestes. Mas vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. E tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo diz assim, olha, em todo o tempo que eu estive com vocês, eu trabalhei com essas mãos, e essas mãos me proveram o que eu necessitava, e aos que estavam comigo também foi provido. E também eu tenho mostrado a vocês, no meu trabalho, que eu não precisei de nada da igreja, muito pelo contrário. Ele não trabalhava para ter bens materiais, ele não trabalhava por carro, nem por casa, nem por vestes boas, nem por sapatos bons. Ele trabalhava para manter o seu sustento e para ajudar aqueles que necessitavam, porque ele não se prendia em nada deste mundo. Irmãos, é muito difícil quando você se prende ao que você tem, ajudar as pessoas. Mas quando você é desprendido, você tem muito mais facilidade de ajudar.
E ele era totalmente desprendido de bem material. Então ele trabalhava para se manter os que estavam com ele e para ajudar a todos que necessitavam. E ele diz ainda, lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Faz muito mais bem dar do que receber. Então, irmãos, a palavra desta noite é: ame verdadeiramente o seu próximo. Ame verdadeiramente a Deus. Não fique fazendo as coisas por barganha ou por troca. Não siga o exemplo de Simão, o mágico, mas siga o exemplo do Senhor Jesus, que não tinha nada nesta terra, não se prendia a nada nessa terra e fazia tudo por todos, entregando a sua própria vida para aqueles que queriam receber a salvação. E ele diz na sua palavra que todo discípulo dele também tem que ter esse mesmo amor, a ponto de entregar a sua vida pelo seu amigo e pelo seu irmão. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que esta palavra venha edificar e que venha mudar o seu pensamento, que nós venhamos verdadeiramente ter uma igreja transformada, mudada, lapidada pelo Senhor Jesus, que nós venhamos verdadeiramente ser a diferença, não só dentro da igreja, mas com todos que estão à nossa volta. Amém? Que Deus abençoe, fique com o Senhor, vamos estar orando. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, nos ensina, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a sermos verdadeiramente amorosos e caridosos, ó Pai, que nós venhamos praticar a bondade a qual o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, que nós venhamos alcançar o entendimento, ó Pai, e o desprendimento das coisas materiais e fazer por todos aqueles a qual o Senhor quer salvar aquilo, ó Pai, que o Senhor quer fazer através de nossas vidas. Deus poderoso, nos usa, ó Pai querido, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Edifica o Teu povo e a Tua igreja, ó Pai. Nos transforma, Senhor, que nós venhamos ser verdadeiramente testemunhas do Senhor Jesus, que nós venhamos ser verdadeiramente a Sua imagem e semelhança. É o que nós lhe pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a sua mão, que o amor de Deus, a paz, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus venha estar sobre cada um de vós e todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Vencemos em Jesus. Amém?